na casa do PT e na casa do MST, toda vez que eu vejo os companheiros de Aras aqui, a Rose e seu companheiro, eu me emociono tremendamente com aqueles acontecimentos. Fica com a gente. Polícia, vem pra cá, fica com a gente. Vereador, fica com isso. Porque eu fiquei me lembrando de todo, fiquei passando que nem um filme na minha cabeça, das coisas da nossa formação, da nossa origem, da nossa luta. E embora a gente está aqui hoje na casa do MST, na casa dos assentamentos, nós não tivemos uma cerimônia de abertura com uma mística, com canto, com uma motivação, um grito de guerra, de esperança. Nós fizemos aquela moda mais racional possível. É verdade que tinham companheiros do assentamento, mas voltamos com aquela cara de sempre, dos vereadores, dos deputados. Eu acho que aí está a origem do nosso problema, a origem do nosso problema. Esse excesso de racionalismo, essa falta de emoção que o Gilmar tentou falar, essa falta de ideologia, de sentimento, de emoção. Olho lá no fundo, quietinha lá no fundo, a minha companheira, minha irmã de cabelos todos brancos, Bia Pardi. E falo sempre para Bia: que bom que a POSP voltou a fazer greve, Bia, do jeito que vocês faziam no fim da ditadura. Que bom, que bom, que bom que a POSP se emocionou e voltou para as ruas, a direção, não a base, que sempre foi combativa, do jeito que vocês começaram a fazer no fim da ditadura. Então eu estava pensando, quando é que o PT foi fundado mesmo? Tito, olha o Tito, esse aqui é de raiz, maravilhoso. Tito, irmão, Tito, grande Tito. Quando é que o PT foi formado? 79. A maioria das pessoas que formou o PT naquela época tinha entre 20 e 30 anos, tinha uma esperança enorme. Como é que o PT foi formado? Vamos lembrar? Era 1979, em julho os militares aprovaram a anistia, aquela anistia torta, enviesada, que só os anistiou, e aí começou a sair gente das prisões, do exílio, gente que estava escondida na clandestinidade, e de uma festa geral, de uma confraternização geral do povo brasileiro, se juntou todos os movimentos e formaram o PT. Quando fundou o PT? 10 de fevereiro de 80. Quando formou a CUT? 28 de agosto de 83. Quando fundou o MST? Janeiro de 84. Mas, na nossa conjuntura, o mundo também mudou. Nós que temos uma extração, na sua maioria, pela esquerda, mas pela esquerda cristã, e muitos pela esquerda católica, o que aconteceu de significativo na conjuntura mundial? Na conjuntura mundial, me atrapalhei com a cola aqui. Não foi fácil, não. O que aconteceu na conjuntura mundial? No dia 16 de outubro de 78. Eu estou protegido, estou de corpo fechado. Quem virou Papa em 16 de outubro de 78? João Paulo II. Como é que era o nome de João Paulo II? Carol Wojtyla. Carol Wojtyla. E depois, como se não bastasse, quem assumiu, chamavam de Bento XVI. Qual era seu nome de batismo? Vamos ler o nome do homem. Como é que é o nome? Ratzinger. Ratzinger, né? Joseph Ratzinger. Aquele que canonizou o fundador da Opus Dei.
que na hora dos fuzilamentos dos republicanos, dos resistentes, dos democratas espanhóis, ele ia lá abençoar os fuzis de Franco. Então, muita coisa mudou, muita coisa mudou. E na nossa querida Igreja da Teologia da Libertação, sofremos uma intervenção internacional, primeiro, não só do Papa, mas de um conjunto de forças reacionárias e capitalistas que tinham por objetivo acabar com o comunismo na Polônia, no mundo, até a chegada da derrubada do Muro de Berlim. E nós, não é à toa que nós nos constituímos enquanto vermelhos, enquanto redes, e tínhamos uma estrela como símbolo, a estrela do socialismo, de Cuba, da União Soviética, da China, dos povos da luta da libertação, de todos os povos. E o que é que nós fizemos da nossa fundação até os dias atuais? Negamos aquilo que nós éramos. Éramos de esquerda, éramos sindicalistas, éramos operários, não pedimos carteirinha para ninguém para fundar o PT. Todos aqueles que eram democratas, que eram pacifistas, que acreditavam na democracia, que acreditavam no socialismo, que acreditavam no povo, poderiam entrar naquele partido. Não precisavam ter muita instrução, escolaridade, conviviam com Florestan Fernandes, com grandes mestres, mas conviviam num clima de fraternidade e de igualdade. E tinham como rumo a luta, o socialismo, a sociedade igualitária. Mas na nossa ingenuidade cometemos um erro. Cometemos um erro. Quando cometemos o primeiro grande erro? Quando em 1985, depois de todo o povo brasileiro ter ido às ruas, pelas eleições diretas, os militares e os capitalistas deram um golpe no colégio eleitoral e impuseram como presidente do Brasil Sarney. O candidato das oposições era Tancredo, morreu. E a direita, muito rapidamente, e era o candidato do MDB, e Sarney, que era presidente da Arena, virou presidente do Brasil pelo MDB, num giro tão espetacular. Não que nós tenhamos aceitado o colégio eleitoral, não aceitamos, porque toda a proposta das eleições diretas veio do PT. Em seguida, o PT propôs uma constituinte exclusiva para uma constituinte, em 88. Lula foi eleito deputado federal, o deputado federal mais votado do Brasil. E fizemos uma Constituição espetacular, mas a direita se organizou e impôs uma Constituição conservadora, imposta pelos militares e pelos capitalistas. E nós fomos novamente derrotados. E aí lançamos a candidatura de Lula à presidência da República na campanha de 89. A campanha mais espetacular, mais socialista, mais de esquerda. E os militares e a direita se organizaram e escolheram o mais louco dos candidatos, o que não podia nem ser presidente da República. Tanto é que a TV Globo patrocinou sua candidatura e meses depois o derrubou na campanha de rua dos caras pintadas. A direita se reorganizou, pôs Itamar e já preparou a candidatura de Fernando Henrique. Collor começou com as privatizações. Ele falava que os automóveis eram carroças velhas, que tínhamos que abrir para as importações, aquela loucura toda, todo domingo, no Fantástico. Collor, completamente aspirado, andava correndo, andava de jato, de submarino. Totalmente louco, o candidato à TV Globo. Aí os caras perceberam o erro, mas acima de tudo,
Lula tinha sido derrotado e era o que implantava. Imaginem Lula eleito candidato em 89, seria uma verdadeira revolução socialista. E aí nós fomos atenuando. Veio Fernando Henrique, fez as privatizações, inventou a reeleição, comprou a reeleição, e aí escrevemos a Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros e Brasileiras. E Lula foi eleito em 2002 e governou, apesar da saraivada de balas do mensalão, da queda do avião da TAM, tudo aconteceu. Lula sobreviveu, foi para a reeleição e conseguiu dar uma virada por cima. O povo brasileiro foi bem até 2010. Enfrentamos a eleição de 2010 com todas as dificuldades. Veio esse governo Dilma, o primeiro governo, e depois a reeleição da Dilma e todas as dificuldades que estamos vivendo. Mas fomos nos afastando. O Stedley tem uma expressão que eu cultivo muito, que eu guardo muito, que ele fala que o único país que conseguiu eleger o presidente da República de esquerda no descenso do movimento social, do movimento de massa, foi o Brasil. Que quando o Brasil estava no ascenso fantástico do movimento de massas, Lula foi derrotado. Quando começou o descenso, a esquerda elegeu seu presidente. Mas aí, no segundo governo Lula, o Brasil, através dos companheiros da Petrobras, descobriu o pré-sal. Descobriu o pré-sal. Eu sempre via que tinha uma tal de uma maldição do petróleo. Eu nunca sei falar direito se era a maldição da descoberta do petróleo num daqueles países. E eu não acreditava que pudesse vir essa maldição. Mas acho que a descoberta do pré-sal, no caso brasileiro, que podia ser a coisa mais espetacular da emancipação do povo brasileiro, a descoberta da quantidade de petróleo no pré-sal, parece que veio como uma praga contra nós. Porque nessa crise energética que o mundo vive, vocês viram lá no Oriente Médio, os caras, as grandes companhias petrolíferas, as forças internacionais, destruíram países inteirinhos. O Iraque, a Líbia, agora o Iêmen, todo o Oriente Médio, essa guerra na Síria, por causa da luta do petróleo. Os Estados Unidos estão tirando petróleo dentro das cidades de rochas, de xisto, num processo altissimamente poluente, caríssimo, de petróleo e gás altamente contaminado, mineralizado. E nós descobrimos, através da peãozada da Petrobras, sem nenhum exagero concessivo, do operariado da Petrobras, dos perfuradores, do Estrela, daqueles caras que até tinham sido demitidos pelo Fernando Henrique, o pessoal lá de Macaé, lá do campus dos Goitacazes, aquele pessoal lá do estado do Rio, foi lá falar com o Lula e falou: Lula, pode furar mais para baixo que vai encontrar uma quantidade de petróleo absurda. E realmente encontrou uma quantidade de petróleo absurda, de uma qualidade fantástica, praticamente desmineralizado, sem chumbo, sem enxofre, com 7% de coisa. Quando aqui em São Paulo, o petróleo do pré-sal tem 30%, 40% às vezes de mineralização, exige um refino caríssimo. Pois bem, essa riqueza fantástica gerou uma cobiça internacional sem precedente. Não que o Brasil não tenha sido sempre objeto dessa cobiça, pelos seus recursos naturais, pela sua água, por suas florestas, pela sua capacidade de campos agricultáveis, que virou o maior exportador dessas pragas, e essa coisa que veio da ditadura, da cana, do álcool, que veio lá de Jaú, dos Atalas, da Copersucar, daquela máquina suja da ditadura. Então, qual eu acho que é o erro que nós cometemos? Primeiro, dizer que acabando a ditadura, poderíamos conviver na mesma mesa, nos tais governos de coalizão, com aqueles que torturaram e mataram o povo brasileiro e nunca
fizemos nenhum processo de averiguação. É como se só os militares que estavam nos quartéis fossem os repressivos, e até esses nós não investigamos. Mas todos os empresários e políticos que construíram a ditadura foram perdoados, e aí passamos a fazer coligações. Não tem justificativa, vou falar gravando, porque quando eu comecei a falar do simbolismo na política e da mística. Como é que a Cátia Abreu é a nossa ministra da Agricultura? Como é que pode, do ponto de vista simbólico? Eu me lembro até hoje, com toda a responsabilidade que isso pode recair contra mim, era no dia da eleição do Congresso, a eleição da mesa do Congresso, um dia importantíssimo no Brasil, e a Cátia Abreu tinha que sair para ir no casamento com a roupa, e aí toda a corte foi junto, lá em Brasília, bafejar o casamento do agronegócio. Que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Não que o Rodrigues, que ela antecedeu, fosse menos ideológico, menos persecutório, e não representasse esse setor. Mas se vocês sabem o conteúdo simbólico que estava investido nisso. Então, eu tenho uma fé enorme na companheira Dilma, porque na capinha do meu celular, eu tenho aquela companheira interrogada na auditoria militar de Juiz de Fora, com postura, olhando na cara dos militares que a interrogavam, e eles, para não sair na foto, puseram a mão nos olhos, e ela altiva, magrinha, olhando na cara deles. Essa é a minha presidente da República. Essa é a minha presidente. E por ela farei qualquer sacrifício. Por ela farei qualquer sacrifício. Agora o Gilmar Mauro falou uma coisa com muita precisão. Reagiremos ao golpismo, seja qual ele for e de onde vier. Mas para reagirmos ao golpismo, temos que estar preparados para a reação. E ao longo de tantos anos, fomos desmobilizados, desideologizados. Eu não canso de dar um exemplo, que às vezes eu entro nos encontros do PT, e aí começa a tocar aquela música do boi, garantido e caprichoso. Parece que o vermelho vem da disputa dos bois de Parintins. Não, não vem. Vem do socialismo, das lutas de Tiradentes, de Palmares, da balaiada, da sabinada, da Revolução dos Alfaiates, do contestado. Vem do sangue crucificado de Cristo, que enfrentou o poder romano. Vem da Inquisição, que matou milhares e milhares de pessoas indefesas e acusadas. Vem da direita, contra o Opus Dei, que mandou matar tanta gente na Espanha. Então, o nosso vermelho é a luta, é a cor do sangue dos nossos mártires. E não adianta dizer para eles que nós somos cor-de-rosa, estamos até amarelos, para mentir, para disfarçar, para que eles nos aceitem. Porque quando eles saem para a rua, não pensem vocês que eles vão querer nos tratar como pessoas civilizadas, como adversários. Nos tratarão como inimigos, como fazem os fascistas, que eles são. Então, para repudiar o golpismo, para se preparar para o golpismo, temos que nos preparar, temos que nos ideologizar, temos que ter a nossa consciência, nossa moral, nossa consciência de classe, nossa consciência histórica. Porque o capitalismo, quando ele está no auge da sua sede, dessa fornalha interminável de sede de lucro, ele faz qualquer coisa para ampliar seus lucros e seus horizontes. E vão vir para cima, principalmente daqueles velhos de cabelo branco, ideologizados, que já resistiram a tantas coisas e que estão totalmente desprezados nas estruturas partidárias, por essa nova teologia
do empreendedorismo, a teologia, aquela que esses novos, como que chama esse negócio? Teologia da prosperidade, né? Porque os pentecostais, esses pentecostais dessas igrejas americanas, que atuaram tanto no golpe de 64, montaram máquinas de guerra políticas impressionantes, impressionantes, máquinas eleitorais, através da mídia, da televisão, da comunicação, e aliciando os nossos companheiros das bases mais pobres, das bases mais pobres. E nós, da Igreja Católica, da Teologia de Libertação, além de ter, agora lógico, surgiu uma esperança com o Papa Francisco que possamos reagir diante dessa burocracia, daquele, como se chama o embaixador do Vaticano no Brasil, o Núncio Apostólico. Lembra que na eleição da Dilma, tivemos que ir lá numa gráfica no Cambuci, pegar panfletos falsos, assinados falsamente pela CNBB, produzido por aquele bispo de Guarulhos, que tivemos que estourar aquela gráfica lá no Cambuci? Pois bem, é disso que estamos falando. É disso que estamos falando. E onde está Leonardo Boff? E onde estão outros companheiros exilados? Agora que começou o processo de canonização de Dom Helder Câmara, agora, e de Oscar Romero, a nossa Igreja da Libertação foi posta no limbo, foi posta no exílio, e a nossa capacidade de resistência diminuiu. Então não foi só no PT, não foi só na CUT, não foi os setores, a sociedade foi para a direita. E os movimentos persecutórios e fascistas avançaram. Então, para concluir, companheiros, a pergunta é a seguinte: estamos nos reunindo em Sumaré, porque dá para construir uma nova maioria na sociedade, uma nova hegemonia? Dá. Mas depende de como nós vamos nos organizar. Os erros cometidos de priorizar o parlamento, de priorizar essa ascensão, esse alpinismo social, do poder, dos cargos, disso, da convivência espúria com as forças reacionárias. Esse comportamento será revisto? Tenho certeza que todas as pessoas que estão nesse assentamento concordam com isso. Mas essa é a discussão. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Não faz omelete sem quebrar ovos. Se nós estamos dispostos a respeitar o nosso povo, seguir a orientação do nosso povo, reconhecer suas dificuldades e em cima delas construir uma nova sociedade, há chance. É o momento. Se não, se for para reproduzir os mesmos modelos, como o Rui disse com muita propriedade, já tem gente lançando candidatura a vereador, a prefeito, sem a gente saber se a gente chega no fim do ano de 2015. Tá bom? Eles são muito poderosos, nós representamos, nós nascemos da maioria do povo brasileiro, nós representamos sim a maioria do povo brasileiro, desde que o povo nos delegue, porque senão, se o povo disser que nós somos elementos estranhos, a sua luta e a sua convivência vai ser muito difícil representar. Tá bom? A luta continua, não dá para confundir os vermelhos, os cor-de-rosas, os verde-amarelos. Nós somos vermelhos, somos socialistas, somos idealistas, acreditamos no socialismo, acreditamos numa sociedade sem miséria, sem racismo, sem escravidão. Esses são os princípios básicos. O resto a gente tira na urina. Viva o PT, viva a luta dos trabalhadores. Valeu,